Na nossa terceira e última parte da nossa palestra sobre o Evangelho e a evangelização, nós vamos falar agora da parte prática, né, dos métodos, das estratégias e das técnicas aplicadas para a evangelização, para a pregação e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Vejamos, portanto, antes de falarmos especificamente sobre o que significa métodos, estratégias e técnicas, vamos olhar para os métodos. Quais eram os métodos da igreja primitiva? O historiador Michael Green, ele no seu livro, né, a Evangelização na Igreja Primitiva, ele vai dizer que há 12 contrastes entre as prioridades e atitudes dos métodos evangelísticos da igreja primitiva em relação aos nossos. Aí ele faz uma ponte. Então vejamos esses 12 contrastes, né, prioridades e atitudes e métodos. Então vamos lá. Primeiro ele vai dizer que a evangelização na igreja primitiva era prioritária. Isto é, a evangelização era um estilo de vida, não era um programa, né? Era um estilo de vida, era uma prioridade, portanto. E nos dias de hoje, como a gente já viu, né, que a evangelização acabou ficando escanteada nas igrejas e a gente tem outras preocupações e não com a evangelização. Perdeu há muito tempo também esse caráter de estilo de vida evangelizador. A gente, em muitas igrejas, a gente entende evangelização como um programa que a igreja institucionalizada faz. Esse é um grande erro e um grande equívoco. 2. O segundo contraste, né, a compaixão pelas pessoas. Os primeiros crentes ali na igreja primitiva cuidavam das pessoas necessitadas. Eles tinham um amor compassivo. Eram movidos. Lembra o que eu disse lá no início? Eu acho que já é a terceira vez que eu falo isso, da importância de olhar a proclamação do Evangelho junto com o testemunho evangélico. Isto é, aquilo que eu falo precisa estar em coerência, em consonância com aquilo que eu faço. Então não adianta eu dizer, Jesus te ama, quando aquela pessoa que está caída, que precisa, está necessitada de ajuda, e você passa de largo como ali o levita e como também ali o sacerdote, naquele caso contado por Jesus na parábola do bom samaritano. O que move é a compaixão, é a dor nas entranhas, é sentir a dor do próximo e ir em direção. Os discípulos, os primeiros cristãos, entenderam bem essa missão de Jesus e era isso exatamente que eles faziam, proclamavam e viviam esse evangelho amando as pessoas. Hoje, muitas vezes, a gente até prega o evangelho, mas um evangelho desconectado da ética, da moralidade, da prática, da vivência, do amor pelas pessoas. E isso é algo devastador nos dias de hoje. Os crentes daquela época, segundo o terceiro ponto, eles eram contextualizados. Isto é, eles eram flexíveis, como Paulo, a gente viu o exemplo, que Paulo usava o filósofo grego, né, usou um trecho de um poeta, né, de um poema grego. Então ele era flexível nessa forma, mas o conteúdo jamais era negociado. Então eles eram contextualizados. Se Paulo estava na Judéia, ele falava ali com a linguagem dos judeus. Se ele estava na Grécia, ele mudava a forma de falar, mas jamais caía num sincretismo, ou seja, de trazer elementos de outras religiões para a sua religião. Ele estava muito claro, bem contextualizado. Em quarto lugar, os crentes eram sensíveis. Eles tinham sensibilidade. O que isso significa dizer? Que eles estavam abertos à liderança do Espírito Santo. Eles se programavam, eles tinham as suas estratégias, como Paulo, por exemplo. O exemplo de Paulo que eu sempre dou é que Paulo ele sempre se planejava ir para uma cidade. Porém, Paulo ele estava sensível e aberto à direção do Espírito. Então veja bem, Paulo se planejava para ir para uma cidade. E ele fazia todo o planejamento, e quando se dirigia a essa cidade, ele estava sensível e às vezes ele ouvia do Espírito Santo dizer: olha, o Espírito Santo me impediu de entrar nessa cidade. E aí ele então recuava, porque aí o Espírito Santo às vezes direcionava ele para Macedônia, como foi em alguns casos. Então essa sensibilidade, essa direção do Espírito, não nos isenta de planejar, de criar estratégias, de estabelecer técnicas e métodos. Pelo contrário, nós precisamos fazer os métodos, as estratégias e as técnicas, mas na direção e na sensibilidade do Espírito de Deus. Muitas vezes
nós levamos para um extremo ou para o outro. Às vezes, a gente planeja muito e não ora, não busca a direção de Deus, a gente engessa o processo. Ou há aquele outro grupo que diz, não, tem que ser na unção do Espírito, métodos e estratégias são carnais, é do homem, a gente tem que estar só na direção do Espírito. E vai de maneira desorganizada, e vai de maneira relaxada fazer a obra de Deus. Todos os dois casos são extremos. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e com os primeiros cristãos. Quinto lugar, o comprometimento, né? O compromisso que eles tinham. Eles não transferiam a responsabilidade da pregação para o pastor ou para o líder, para o apóstolo. Eles tinham compromisso com a verdade de Deus, com pregar, eles entenderam que pregar o evangelho era para todos os discípulos, todas as pessoas. E eles saíam e proclamavam essa verdade em todos os lugares que passavam. Hoje, como a gente já falou lá no início, muitos crentes transferem a responsabilidade da pregação do evangelho para uma elite missionária, ou para o pastor, ou para o líder, por aquele presbítero, seja como for aí a classe de liderança da sua igreja. Sexto lugar, portanto, por estarem comprometidos com essa mensagem, todos então participavam. Eles esperavam que cada pessoa fosse uma testemunha de Cristo. Não havia possibilidade para uma parte da igreja não evangelizar. Todos estavam participando da missão de Deus, estavam imbuídos. E aqui lembro da frase de Charles Spurgeon, né, que dizia o seguinte: ou o cristão é um missionário ou é um impostor. Então você é um missionário. Você não pode jogar essa tarefa missionária para uma elite. Deus te chamou, o sacerdócio é universal de todos os crentes. Você tem um chamado para proclamar a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a levar o pão a quem ainda não foi alimentado do pão da vida, que é Cristo. Era um organismo vivo, em sétimo lugar. Isto é, as construções de templos não tinham importância. Hoje a gente gasta a maior parte do tempo nos programas eclesiásticos, né, engessando muitas vezes esse processo, nas grandes construções de megatemplo. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas naquela época não era a prioridade. A prioridade era a igreja em movimento, uma igreja viva, de um organismo vivo, que estava nas ruas, que estava nas praças, que estava nas escolas filosóficas e distribuindo o evangelho por onde passava. E por isso havia uma espontaneidade desses cristãos, em oitavo lugar. A evangelização era natural, era espontânea, não era um programa da igreja local, era um estilo de vida, né? Era espontâneo. E por isso a gente vê nos dias de hoje a reduzida evangelização a um programa da evangelização. E às vezes a gente diz, eu ouvia muitos alunos dizer: ah, minha igreja não evangeliza, porque a gente está pensando na instituição evangelizando. E na verdade, nós como povo de Deus, reunidos em nome de Jesus, deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, ou perto ou longe. A gente deveria obedecer essa ordem deixada por Jesus. Em nono lugar, eles entendiam que eram chamados para fora. Ou seja, a igreja naquela época se reunia nas casas, né? Eu disse que o templo não tinha lugar, porque a igreja funcionava nas casas, nos pequenos grupos. E elas, ao sair dos pequenos grupos, elas saíam pelo dia a dia, e ali a política adotada era de ir ao encontro das pessoas. Não a gente hoje achando que as pessoas têm que ir até a igreja, mas as pessoas da igreja iam em direção às pessoas lá fora, no mundo, no dia a dia. Em décimo lugar, ali eles levavam o evangelho no cotidiano, no dia a dia. Era sempre debatido nas escolas filosóficas, como Paulo, a gente vê Paulo, nas ruas, nas praças, na lavanderia. Paulo ali, quando ele se retira para orar, ver aquelas mulheres lavando ali, na lavanderia pública, ele compartilha o evangelho. Então, em todos os lugares eram compartilhados. E eles sofriam perseguições por isso, mas nem assim deixavam de compartilhar. Nós, como Pedro diz, né, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E ali a igreja experimentava, a igreja primitiva, um grande avivamento, 11º lugar. Né, comunidades inteiras costumavam converter-se de uma só vez. Pregação de Pedro, 2.000, 5.000 pessoas se rendendo a Jesus, né, um grande avivamento, um grande despertamento. E hoje a gente tem dificuldade de ver esses grandes avivamentos. Né? Claro, em um caso aqui, acolá, mas de maneira geral a gente vê uma grande dificuldade nos dias de hoje, porque falta esse ímpeto, falta essa disposição, falta esse quebrantamento da igreja.
falta dessa dependência da igreja de para proclamar com poder e glória ali o evangelho de Cristo Jesus. E por último, o testemunho, né? O impacto maior era produzido pelas vidas transformadas, não apenas de um discurso bonito, elaborado, mas da própria vida, que muitos eram queimados vivos, né? Muitos eram ali lançados na cova para serem devorados, nas arenas, para serem devorados pelos leões, e muitos achavam que o evangelho ia acabar, de que esse fogo de palha dos cristãos, né, desse tal de Cristo, ia acabar. E pelo contrário, à medida que as pessoas eram martirizadas, aí nesses lugares, eram furadas, eram queimadas vivas, né, devoradas pelos animais, pelas feras, o evangelho crescia cada vez mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor por conta do impacto que esses testemunhos produziam nas vidas, e as pessoas se rendiam ao evangelho de Cristo. Nunca se esqueça disso. Seguindo, então, o significado dessas palavras, né? Método. O que significa um método, pastor? A gente lá atrás já disse que há dois métodos, né? Evangelísticos, porque a palavra método no grego significa rumo, né? Meta, rumo, e odos, caminho. Né? Significa, em termos práticos, que o método é um caminho que se usa para se chegar a um determinado objetivo. E no evangelismo, para fins, claro, didáticos, eu já disse lá atrás, podemos fixar, então, dois tipos de evangelismo. O pessoal, que é levar a mensagem a uma pessoa, né, tete a tete, olhos dos olhos, e o em massa, que é levar para uma multidão, alcançar um grupo de uma só vez, ou alcançar pessoas dentro de um grupo maior. O que seria estratégia? Originalmente, trata da arte, né, da organização, de um planejamento das operações de guerra. Então a ideia usada aqui em geral é para qualquer plano de ação, um planejamento, buscando o quê? Alcançar os objetivos. Então ele é o lado operacional do método. Pode ser um culto ao ar livre, é uma estratégia. O método, no caso de um culto ao ar livre, é o evangelismo em massa. Então nós temos o evangelismo em massa, né, dentro para alcançar ali numa praça, estrategicamente numa praça pública, onde muitas pessoas estão reunidas, essa é a estratégia. Se eu escolho o método de alcançar um grande grupo, a minha estratégia, o meu planejamento, precisa levar em consideração isso, o método escolhido. E eu não posso ir para um lugar onde não tem pessoas aglomeradas. Então a estratégia é furada. Se o método é alcançar uma massa, eu preciso estar num lugar onde muitas pessoas estão reunidas. Então, basicamente, é assim que se faz um planejamento evangelístico. Claro, aqui falando de maneira simples, né? Uma visita hospitalar é uma estratégia, e claro, o método nesse caso é o pessoal, porque você vai falar com aquele doente, ali vai evangelizar tete a tete, de maneira pessoal, levando o evangelho. Então, a estratégia do quê? De ir no hospital, você tem pessoas que estão ali carentes, que estão necessitadas de uma palavra de encorajamento, de consolo. Então, estrategicamente, você está ali e vai conseguir alcançar as pessoas. E o que são as técnicas? É o recurso material, talvez um folheto que você vai levar, é um recurso material, uma técnica de ali organizar a sua mensagem, de maneira para executar esse método, né, esse caminho que você tomou. Então, é a maneira como você aborda, às vezes você tem uma técnica de abordagem, ou como você organiza o plano de salvação, né, cada ponto de maneira organizada, encadeada, de maneira lógica. Lembrando de Paulo, que usava a retórica grega, de maneira em que aquele público que estava lidando com a filosofia ia entender, né, a sua argumentação lógica, né, o método dedutivo, né, o recurso dedutivo ou indutivo. Né, a técnica pode ser um slide, apresentar um slide de maneira didática, o folheto, né, contar história, por exemplo, para criança, usando de maneira lúdica, né, o método, a técnica dedutiva, que é você começar do geral até chegar de maneira num particular, no evangelho de maneira particular. O indutivo já é você começar do particular e ir para o geral, né, na exposição da mensagem. Lembrando que o próprio Paulo, ele usava em sua pregação a técnica da retórica grega. Atos 26, 28, você lembra que o rei Agripa disse: Paulo, você quer me persuadir? Porque se você reparar, Paulo está fazendo perguntas, era muito comum. Que diremos, pois?
né? Pecaremos mais para que a graça de Deus superabunde em nós. Isso é retórica, e você usar perguntas retóricas para uma maneira de fazer uma comunicação. Paulo usava muito isso. Então veja, a técnica não é mundana. Paulo usava de todas as formas para que de alguma forma ele pudesse alcançar alguns. E a técnica estava aqui presente. Então nós precisamos usar a técnica, usar o planejamento estratégico, o método escolhido, na unção e no poder do Espírito Santo, para que o Evangelho chegue de maneira compreensível, inteligível e cumpra o seu propósito, que é o quê? De levar pessoas a entender a mensagem e se renderem a Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo bíblico aqui, vamos voltar para aquele texto de Paulo, em Atos 17, de 15 a 33. Vamos ver qual foi o método de Paulo lá em Atenas. Ele começa fazendo evangelismo pessoal. Ele começa a evangelizar ali uma pessoa, as pessoas acharam interessante o que ele estava falando, ele foi para uma praça pública, para o Areópago. Pô, vamos lá falar dessa novidade, o que você está falando aí? Vamos lá, a gente tem interesse em várias coisas. Então veja, ele começa de maneira pessoal e ele termina de maneira impessoal, porque ele começa a falar para uma multidão que estava reunida ali, ou várias pessoas que estavam reunidas, e começa a compartilhar e a comunicar a um grupo ali em Atenas. Qual a estratégia que Paulo utiliza? Paulo, primeiro, ele analisa a cultura dos deuses, para que ele pudesse fazer um ponto de contato, né, com um Deus desconhecido. Então ele usa o Deus desconhecido como um ponto estratégico para fazer essa ponte do Evangelho. Veja, ele vai para um lugar, o lugar que ele está é um lugar onde as pessoas têm interesse sobre a espiritualidade, sobre as coisas filosóficas, sobre Deus. Ele é supersticioso, o povo, né? Então ele está ali no Areópago, né, estrategicamente, né, e falando ali sobre o Deus desconhecido. Então, na técnica, Paulo se utiliza de recursos filosóficos, ele utiliza os recursos da cultura, da literatura da época. O poeta, ele cita um poeta, é uma técnica, né, apresenta o evangelho ali diante todas essas técnicas e recursos. É um grande exemplo bíblico de Paulo. Poderíamos dar o exemplo de Jesus com a mulher samaritana, né, o evangelismo pessoal, o método de Jesus, a estratégia que Jesus usa fica num poço estrategicamente, porque no poço certamente alguém iria pegar água e ali ele poderia fazer abordagem. Ele usa a técnica do recurso da ponte do contato, usando a água como um elemento comum entre os dois, né? Então tudo isso é colocado ali na abordagem de Jesus. Claro, analisando aqui da nossa perspectiva. Claro que Jesus não está, vamos falar, o meu método vai ser esse, minha estratégia. Não, a gente está lendo do lado de cá e percebendo e tentando dividir para você entender a diferença entre método, estratégia e técnica. Quais são os pontos básicos para uma mensagem evangelística? Então, ao elaborarmos a abordagem na apresentação do evangelho a uma pessoa, se deve partir da Bíblia para a cultura e não o contrário. Ou seja, não adianta eu querer, a minha cultura não aceita pecado, ser confrontada, então eu vou cortar a parte de pecado da minha pregação. Então veja, isso é você partir da cultura para a mensagem. Não, eu parto da Bíblia, quais são os pontos elementares e de que forma eu posso levar esses pontos centrais de maneira compreensível à cultura. É dessa forma. Então o conteúdo do evangelho exposto em todo e qualquer ministério deve incluir os seguintes pontos. Falar do Deus Criador, né, eu divido em 4 pontos fundamentais, aqui resumindo. Criação, né, o Deus Criador, como quem criou coisas boas. A queda, né, o pecado, as consequências dessa queda, a separação e a morte, todas essas coisas. Redenção, a redenção em Cristo, né? Cristo veio para redimir todas as coisas no céu e na terra, Colossenses 1, versículo 20, né? Através do sangue da sua cruz, né? Através da sua ressurreição, veio trazer redenção, veio trazer reconciliação, reconexão com todas as coisas no céu e na terra. Redenção e consumação, isto é, a resposta do pecador em se arrepender pela fé, que eu boto aí nesse 4º ponto, a gente tem um aspecto de consumação,
quando o Espírito nos conduzirá até a eternidade, até o nosso destino final, que é a eternidade em Cristo Jesus. Então esses pontos fundamentais que a gente chama cosmovisão bíblica, né, criação, queda, redenção, consumação, e eu coloquei de maneira mais específica, né, o Deus Criador soberano, pecador como fonte de separação, Jesus, sua cruz e ressurreição como plano de redenção, a resposta do pecador através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e claro, o Espírito Santo agora na santificação, né, encarregando de conduzir essa igreja até o seu destino final para ser glorificada, né, e ali ser a consumação nos novos céus e nova terra. A partir então desses pontos fundamentais, a gente tem roteiros organizados, roteiros de maneira lógica, simplificada, para que você possa fazer um evangelismo pessoal explosivo, já uma abordagem rápida. Veja, com isso eu não quero dizer, com esses roteiros, queria gravar bem isso, não significa que isso a gente não pode ser simplista e achar que isso aqui é tudo o evangelho. Todo o evangelho está aqui condensado em 4 passos. Não, de maneira nenhuma. Isso aqui são maneiras reduzidas, simplificadas, para que você, numa maneira rápida, numa abordagem rápida, possa ter de maneira organizada o que possa dizer para aquela pessoa, no ônibus, num vizinho, ao se relacionar, no momento certo, você ter o que falar. E aqui eu tentei simplificar para você. Primeiro, roteiro aqui é o roteiro do caminho romano. Por que romano, caminho romano? São passos baseados no livro de Romanos. Então esse esboço, que se baseia exclusivamente em Romanos, ele serve para aquelas pessoas que já estão se aproximando de uma decisão. Isto é, você está se relacionando com aquela pessoa, você já está semeando o evangelho, falando coisas. Então quando você vê que está num ponto nevrálgico, você fala desse caminho ali, esperando essa oportunidade do caminho romano. Que a primeira é falar da necessidade do homem, ou seja, constatar de que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Falar das consequências e penalidades do pecado. Se todos estão separados, qual é a consequência? A morte espiritual, a separação eterna. Reconhecer que o salário do pecado, que estamos mortos em nossos pecados e delitos, né? E claro, e por estarmos mortos, temos uma necessidade de se render diante do Salvador Cristo. É a provisão de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo ter morrido quando nós ainda éramos pecadores. Então essa dádiva, que é o 4º passo de Deus aos homens, é a vida abundante. E nós devemos receber como um dom gratuito de Deus a vida eterna. Aqueles que creem recebem Cristo Jesus como Salvador e Senhor. E por último, claro, recebendo, a gente precisa confessar e crer, porque todo que invocar, aquele que crer no coração e confessa com seus lábios, será salvo, né? Quem crê, quem invoca o nome do Senhor, será salvo, como diz Romanos 10, de 9 a 13. Um outro roteiro é a ponte de acesso, né? Esse esboço ele é eficaz para uma ilustração, até para uma maquete. Uma vez um aluno fez uma maquete dessa ponte para ensinar os idosos ou ensinar crianças. Ele serve em uma situação onde se possa desenhar ou apresentar um folheto, ou uma maquete, ou uma projeção em um slide, que fica mais claro essa ilustração. Mostra primeiro uma ruptura no ponto 1, né, a nossa escolha, a decisão lá do Éden, que causa uma ruptura entre as pessoas e Deus. E, na sequência, o homem, numa tentativa humana, meramente humanista, tenta alcançar o divino, e a representação disso são as religiões, a tentativa de boas obras, as filosofias humanas, a boa conduta para se achegar a Deus. Tudo isso são tentativas humanas para chegar a Deus, o esforço, e todas elas são vãs, né? Então, mostrar esse aspecto de que as boas obras não salvam ninguém, que a lei não salva ninguém, a prática da lei não salva ninguém. Apenas a cruz. E por isso, na terceira ilustração, a gente vê o caminho de acesso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode usar esses versículos, né? Que são de acordo para cada ponto desse. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, através da obra da sua cruz, através da sua vida, a ressurreição, né? Jesus é esse Salvador que nos reconecta a Deus, né? E aí, o 4
é levar essa pessoa a ter fé em Jesus e se arrepender em Cristo, para que possa, de fato, receber o perdão e a reconciliação e a vida abundante. O terceiro exemplo aí é a mão, dedos das mãos, né? Geralmente ele é utilizado para uma abordagem também pessoal, ou com criança, ou até mesmo com adulto. Talvez você lá na sua manicure, depois de terminar ali de fazer a unha, e você pode usar esse elemento através do bate-papo ali com a sua manicure, com a sua pedicure. Você pode usar cada dedo para falar cada aspecto e de pronunciar, pedir a pessoa para ali repetir com você cada dedo e mostrando. O primeiro dedo, polegar, que fala da realidade de que todas as pessoas são pecadores, né? Fala dessa universalidade do pecado, Romanos 3:23. Eu também coloquei todos os textos de Romanos para facilitar. O dedo indicador vai falar da consequência do pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? E todos estão mortos em pecados e delitos, não há ninguém que possa fazer o bem, né? Romanos 3 também. O dedo médio, né? Que fala da realidade que ninguém pode se salvar. O homem não pode salvar a si mesmo, né? Quando lembro dos discípulos, quando diz: Senhor, mas quem é que pode se salvar? Ele diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E a gente chega ao dedo anelar, né? Só Jesus pode salvar. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele, em Jesus Cristo, ele vai prover isso, esse recurso para a salvação, né? A salvação da humanidade. E claro, o dedo mindinho, eu me arrependo, arrependimento e a fé em Jesus Cristo, né? Confessar no coração, crer no coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O quarto exemplo de roteiro é a lei espiritual, as leis espirituais. É um folheto que foi muito utilizado nas universidades, nas pregações, já alcançaram milhões de pessoas aí em todo o mundo. E claro, muitos criticam pela simplificação. Não podemos achar que às vezes você arrancar um sim, não, sim, eu aceito Jesus, achar que aquela pessoa é um crente, se tornou um crente porque seguiu 4 passos e agora verbalizou que quer Jesus, agora ele é um crente. Não podemos simplificar. Mas isso aqui, novamente, repito, né, para você que está me ouvindo, existe essa crítica sim, mas isso é apenas para que você entenda e você ter pontos para uma rápida evangelização, mas levando toda a Bíblia, todo o Evangelho em consideração, levando a amplitude do Evangelho transformador, não apenas salvando a alma para o céu, mas entendendo que o ser humano tem suas demandas também físicas, né, fisiológicas, sociológicas. Então, levando em consideração, abrindo esse parênteses, que são as leis espirituais, né? Foi escrito distribuída aí nas cruzadas estudantil e profissional, né, para Cristo, e foi um sucesso. Ele corresponde em 4 leis, né? Começa você dizendo: olha, você sabia que o mundo é regido por leis? Sim, no mundo espiritual também há leis. Você queria saber que leis são essas para a sua vida, né, no mundo espiritual? E você começa então falando sobre as leis da vida e canalizando para as leis espirituais. E aí você vai falando que a primeira lei é a lei do plano de Deus, né? Deus tem um plano maravilhoso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porém, na segunda lei, nós não podemos receber esse plano de Deus porque nós fomos separados. O homem pecador, ele pecou lá no Éden, está separado, e o salário deste homem, né, desse pecado, é a morte, a separação eterna. Então é impossível, esse é o ponto negativo ali dessa lei. E a terceira, que é a solução em Cristo, né? O terceiro ponto, enfatizando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E claro, em quarto também, conduzindo a quarta lei ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus é o Evangelho, pois vocês são salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Essas são as 4 leis. Vejam que todos os roteiros estão focados, né, sintetizados naqueles pontos da salvação, ali desses pontos básicos da salvação. Um outro que é muito comum e muito utilizado para criança, né, mas adulto também, é possível essa estratégia, né, das cores da salvação. Pode ser usado no discipulado individual ou em uma sala reservada, ou em grupo. Dá para utilizar em diversas maneiras as cores.
E você pode representar essas cores através de livros sem palavra, né? Você pode fazer pulseirinha com as cores, com algumas bolinhas, você pode fazer cordão, você pode fazer guarda-chuva colorido, você pode fazer bola de futebol colorida. E tem muitas e muitas, você pesquisa na internet que você vai ver muitas possibilidades usando as cores. Como é que isso funciona? Né, tem a cor ouro, amarelo, né, que representa as ruas de ouro, ou seja, descreve o céu ali de Apocalipse das ruas de ouro, Apocalipse 21, 22. A ideia é trabalhar aqui o céu, a eternidade, o lugar onde Deus está, e onde somente os redimidos podem entrar. Então, mostrar esse plano inalcançável, né, para o homem, porque no ponto 2, o ponto cinzento da humanidade, que representa esse pecado, né, de deixar esse mundo acinzentado, né, para o homem, turbado, né? Então trabalha a ideia de que todos são pecadores, de que o pecado afetou o mundo, afetou a humanidade e nos afasta da santidade. Nós não podemos entrar nesse céu porque somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. Mas aí tem o vermelho que representa o sangue de Jesus. O vermelho que esse sangue que pode purificar o homem de todo o seu pecado. Esse sangue derramado e vertido na cruz do Calvário que veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas do céu e na terra. Trabalha então aqui no vermelho a morte vicária de Jesus na cruz e o seu sangue derramado para salvar o homem pecador, né, o pecado do homem ali na cruz do Calvário. E claro, o branco, que nos conduz e nos representa a purificação, o coração limpo e purificado pelo perdão de Deus, né? Essa justificação, essa posição que Deus nos coloca como santos, né? Santificados ou justificados por Deus. Então trabalha essa ideia de reconhecimento do sacrifício de Jesus e também essa ideia de que devemos recebê-lo em nosso coração como Senhor e Salvador, né, proclamando com os nossos lábios e crendo no nosso coração, e assim temos a purificação de nossos pecados. E por último, o verde, que representa o crescimento do crente na fé, que pode trazer essa ideia do novo crente precisa crescer diante de Deus através das escrituras, das orações, do serviço cristão, da comunhão com a igreja. Resumindo, aqui está o aspecto do discipulado, né, do crescimento, o verde que simboliza esse crescimento. E então, a gente chega à última questão aqui de roteiro. Eu apresentei aqui um breve roteiro do que eu chamo de abordagem explosiva. Explosiva não é você jogar uma bomba ali na pessoa, ou não chegar gritando. Não, a ideia de abordagem explosiva é que ela é rápida. Ela você tem pouco tempo, você está num ônibus, você está num trem, e como que você faz? Você tem poucos minutos para apresentar o Evangelho. Então tudo começa aqui com a introdução, uma conversa natural, claro, sobre os assuntos da vida, sobre o futebol, sobre a novela, e é por isso que você precisa conhecer o seu público, né? O que as pessoas estão ouvindo, o que as pessoas estão lendo, o que as pessoas, para que você possa se contextualizar, para que você possa puxar assunto que seja comum, conduzir suavemente, fazendo ali, claro, de maneira leve, transitória, o assunto da fé, né? Começa com o assunto geral, do futebol, da novela, da literatura, seja qual for a questão, um assunto do momento, um assunto de discussão do momento, e aí você, levemente, você consegue fazer essa ponte conversando sobre a fé, sobre elementos da fé. E ali, quando você conseguir captar e chegar a esse ponto da fé, você vai realizar as duas perguntas de diagnóstico, que são duas perguntas de impacto, de reflexão. A primeira diz: você já chegou a um ponto em sua vida espiritual em que você poderia afirmar com certeza que se morresse hoje iria para o céu? A pessoa já vai levar um baque diante de uma pergunta dessa. E a segunda é: se o mundo acabasse hoje e você comparecesse diante de Deus e ele lhe dissesse: por que devo eu permitir que você entre no meu céu? O que você responderia? Geralmente, irmãos, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas, não só não crentes, os crentes também, muitas vezes você vai ser surpreendido se você fizer isso com um crente. A maioria vai se basear na justiça própria. Eu devo entrar no céu porque eu não fiz mal para ninguém, porque eu não fiz nada de errado.
É nesse momento que você precisa mostrar o plano da salvação, mostrar o evangelho, a universalidade do pecado, as consequências do pecado, de que o homem não pode salvar por si mesmo, de que boas obras não salvam, né, de que boas ações, de que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É nesse momento em que você coloca o homem morto em pecado e em delito. E aí você exalta, porque as pessoas só vão desejar um Salvador se primeiro reconhecerem que estão perdidas. Se ela tem ideia que não está perdida, para que ela vai querer um Salvador? Então é nesse momento que você entra com a obra de Jesus Cristo. E você então expõe ali o plano de salvação chegando até Cristo e levando essa pessoa a uma decisão, a tomar uma decisão, um compromisso com Cristo, através do arrependimento e fé. Se você estiver no ônibus, alguma coisa, você faz o convite, faz uma oração e fala para ela buscar uma igreja evangélica séria próxima da casa dela. Se você for o seu vizinho, aí você conduz a ela a um discipulado e segue ali em todo o processo, conduzindo e seguindo em frente. Assim a gente termina o nosso estudo, a nossa palestra, e eu queria aqui, de maneira resumida, o que a gente aprende, o que nós aprendemos com essa palestra. Em primeiro lugar, que necessitamos de uma mudança radical em relação ao nosso compartilhar da fé no cotidiano. Percebemos que a igreja ela se perdeu, né, ao longo da nossa era contemporânea, e ela se perdeu esse ímpeto evangelístico de pregar no dia a dia, de pregar na praça, de pregar. A gente às vezes usa aquela desculpa, pregar na praça não dá mais certo, distribuir folheto não dá mais certo, isso é outra coisa, e a gente não faz nada. Então o problema não é o método, a estratégia que mudou, o tempo que mudou, é o ímpeto, a unção da igreja. A igreja se perdeu nisso. Então precisamos resgatar o evangelismo como uma prática natural de um discípulo, de quem tem fé em Jesus. Se você então tem fé em Jesus, essa ordenança, pregai o evangelho a toda criatura, não é para uma elite missionária, é para você. Segundo, aprendemos com o apóstolo Paulo que comunicar o evangelho demanda esforço e sensibilidade do espírito. A comunicação do evangelho não é você lançar um monte de versículo de qualquer jeito, mas passa pelo conhecer as pessoas, a cultura, o contexto, o ambiente, a língua, tudo isso, e a partir disso eu fazer uma boa análise bíblica e apresentar palavras, conexões que fazem sentido para o meu público. Não é negociar o evangelho, mas é aplicar o evangelho fiel, mas de acordo, de maneira compreensível para aquela cultura e para aquele dialeto, para aquela ambiente que nós estamos comunicando. E aprendemos com isso que nós precisamos planejar. Nós precisamos de planejamento, de estratégia, de métodos, de organização, mas sem esquecer de estar cheio do Espírito, estar na direção do Espírito, no poder do Espírito, sensível às mudanças do Espírito. Então, unindo de maneira equilibrada, assim vamos conseguir aplicar e comunicar o Evangelho de maneira inteligível. E encerro com essa frase novamente do John Stott, dizendo: não devemos perguntar o que está de errado com o mundo, porque o diagnóstico já foi dado. Devemos nos perguntar o que houve com o sal e a luz, o que aconteceu com a igreja. E precisamos de uma mudança radical, de arrependimento, que é a mudança de pensamento e mudança de atitude. Que você e eu, que toda a igreja do Senhor Jesus, possa se quebrantar, se humilhar, se arrepender e tomar um rumo ao princípio elementar da fé cristã, a cumprir e a obedecer a ordem de Jesus. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu deixo para você uma lista de referências bibliográficas para que você possa se aprofundar no assunto. Se você quiser ter mais informações sobre tudo que a gente falou, aprofundar mais, você pode ir na bibliografia consultar os livros que nós utilizamos para essa série de palestras. São vários livros maravilhosos que você pode aí buscar na internet e adquirir. Se você também quiser, eu deixo disponível a opção também de você comprar o meu e-book, que eu acabei de lançar. Ele é um e-book, não é um e-book de textos, né? Mas é um e-book didático, de figuras, é ilustrado, né? Ele é bem didático. E você fala um pouco sobre como evangelizar
e também iniciar um grupo de discipulado. Então você pode aí pela Amazon adquirir esse e-book, eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo. Segue aí as minhas redes sociais, os meus contatos do Instagram, do Twitter, do Facebook, tá? O meu e-mail, se você quiser entrar em contato, estarei à disposição para atender a sua igreja, para atender, levar essa palestra de treinamento para os seus obreiros, para as pessoas, os novos convertidos, seja quem for. Se você deseja aprender um pouco mais das missões de Deus, né, você pode aí fazer contato conosco. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.